Olá, fofuras, tudo bem com vocês? Eu espero que sim, seja bem-vindo ao meu ateliê Lohane Nayane. Nesse vídeo quero falar com vocês sobre experiências que eu tive de probleminhas com algumas pessoas ao longo dessa minha trajetória. Poucas situações, graças a Deus, eu sempre tive a oportunidade de lidar com pessoas boas no meu caminho, mas algumas que tiveram algumas divergências foram coisas importantíssimas para o meu aprendizado, para eu poder perceber a minha postura, a minha forma de lidar com desafios dentro do meu trabalho, e foi muito bom porque eu me saí bem em todas elas de uma forma inteligente, segura, e agregou muito para o meu posicionamento cada vez mais aqui no meu trabalho. Eu gostaria de compartilhar com vocês essas experiências, espero que vocês gostem, aproveitem, já deixe o seu like, inscreva-se no canal, compartilhe esse vídeo com aquela pessoa que você sabe que precisa e ative as notificações para você não perder nada. Bora lá aprender muito com essas experiências maravilhosas que eu já passei por aqui. Bora lá? Então, pessoal, quero falar com vocês algumas experiências que eu passei aqui no ateliê, algumas um pouquinho desagradáveis em relação ao atendimento com o cliente. Como eu já falei com vocês, é importante que a gente tenha uma estrutura, um posicionamento para a gente poder lidar com o cliente. Quem direciona o atendimento é você. Tá muito relacionado ao atendimento esse tema aqui, porque foi situações que eu passei no atendimento lá no comecinho, tá bom? Eu sempre me liguei muito ao atendimento, como eu falei com vocês, sempre tentei me preparar ao máximo, estruturar ao máximo, mas a gente encontra, às vezes, desafios que a gente não tem noção ainda de como lidar com aquilo, e a gente aprende, às vezes, na marra ali mesmo, e também se a gente tiver uma estrutura anterior, e foi o que aconteceu. Desafios que eu não esperava, mas passei por eles, mas soube lidar bem porque eu já tinha um conteúdo teórico sobre isso, então eu coloquei a minha resolução na prática, e foi muito bom. Primeira coisa que aconteceu, um dos primeiros que eu tive foi o seguinte: um cliente encomendou uma peça comigo, bem no comecinho, e aí ele fez o processo de encomenda comigo. Ele queria uma boneca da neta dele. E aí, ele me pediu a criança numa posição da fotinha que ele me mandou, que era em pé, era uma bebê. Eu tava bem no começo ainda, eu ainda precisava evoluir muito a minha modelagem, mas o que eu podia entregar naquele momento era aquilo. Dei o meu melhor que eu pude. E a peça ficou muito bonitinha, inclusive foi uma das mais bonitinhas que teve no início, né, bem harmônica e tudo mais. E aí, mostrei pra ele, então, antes de embalar, ele falou que tava ok, que tinha amado, tava muito fofinha, era aquilo ali mesmo que ele queria e tudo mais. Beleza, esse cliente já tinha comprado comigo uma outra peça pra presentear a esposa dele. E aí já era a segunda peça que ele estava comprando comigo. Aí, quando passou um pouquinho por isso que eu mandei a foto pra ele, né? Um dia seguinte, a esposa dele foi e me mandou mensagem. Na verdade, não, ele me mandou mensagem falando comigo assim que se eu podia trocar a posição da boneca. Ela tava em pé, o biscoito já estava pronto, seco. Aí eu falei que não tinha como, que no caso eu tinha feito ela do jeito que ele tinha me pedido. Aí a esposa entrou na conversa e falou que não tava parecendo uma criança, que não era aquilo ali que ela queria, que eu podia ter feito a posição sentadinha, que era mais infantil, né? Sendo que a boneca não tinha nada de adulta nem nada. Ela estava um jeitinho infantil e tudo, mas ela não queria daquele jeito. Aí, nessa brincadeira, eu falei assim, olha, mas eu fiz do jeitinho que ele me pediu. Aí ela falou assim, não, mas ele queria como criança, não sei o que. Aí o que eu fiz? Eu fui lá na conversa, peguei o áudio dele falando pra mim que queria ela em pé, naquela posição, e que do jeito dos detalhes que ele queria. Que ela começou a me falar coisas que era pra eu ter feito, que era contrário ao que ele tinha me pedido. Aí eu peguei o áudio dele, mandei pra ela e falei aqui, eu fiz de acordo com o que ele me pediu. Isso depois dela falar até na minha cabeça e tudo mais, eu respirei fundo, a gente fica pé da vida na hora, a gente fica muito nervoso, mas a gente tem que respirar, não mandar áudio nesses casos é muito importante, porque a gente transparece nervosismo e estresse na voz, até na escrita também, mas na voz ainda pior. Aí eu só peguei o áudio dele e mandei pra ela, falei que olha, eu fiz como ele me solicitou. Então, agora já não tem mais o que fazer. Ela, não, você podia mudar isso, mudar aquilo. Eu falei assim, não tem como mais. O biscuit é um material seco. Se for pra poder mudar, eu vou ter que desmontar ela, então fazer outra. E não dava mais tempo. Aí eu fui e ela falou assim, então deixa assim, mas a minha que você fez, que ele me deu de presente, ficou muito melhor, não sei, ficou muito parecido, o trabalho é muito bonitinho, mas não era o que a gente estava esperando, não sei o que, não sei o que. Aí eu fui e falei que eu tinha feito como ele me solicitou e tudo mais. Aí acabou a conversa, aí ele foi e me mandou mensagem falando que me pediu desculpa, que não era intenção aquela situação, mas que eu tinha feito sim, que ele tinha esquecido que ele tinha me pedido em pé e tudo mais. Por isso que é importante a gente ter as conversas salvas, né? É importante a gente fazer um pedido para encaminhar para o cliente o que ele está solicitando e ter como argumentar. Se eu não tivesse a conversa salva, eu teria perdido ali no argumento, né? Sendo que eu estava certa.
E aí eu falei com ele, olha, se o senhor estiver muito insatisfeito, eu te devolvo o dinheiro e fico com o prejuízo da peça. Não tem problema. Porque eu também não quero que você fique insatisfeito, só que eu fiz como o senhor me pediu. Ele, não quero te lesar, não, eu vou ficar com ela assim, eu gostei, achei muito bonitinho e tudo mais, etc. Era só questão, né, dela queria ela baixada mesmo, e eu não imaginei que fosse assim. E por fim ele veio, buscou a peça, me pediu desculpa, falou que gostou e tudo mais. Resumindo, quem me encomendou foi ele. Mas aí depois da peça pronta, a peça pronta, ela entrou na conversa basicamente para se meter. Então por que ela não me encomendou? Né? O meu cliente ali era ele, ela poderia dar o aval dela e tudo, igual tem muitos cônjuges e pessoas que dão opiniões durante o processo de encomenda. Mas depois que a peça está pronta, não adianta mais. Então, eu deixei bem claro para ele que quem tinha me encomendado era ele, né? Que se ela tivesse dito antes, eu tinha feito como ela queria, mas não foi daquela forma. E aí, acabou que ele não quis a devolução do valor, ele quis a peça, ficou com ela e tudo mais. Foi uma situação muito chata, né? Ficou bem, assim, desagradável para mim o desgaste, mas valeu a pena a experiência, porque eu não quis criar caso. Eu falei, eu devolvo para você o valor. E quando a gente demonstra isso, a segurança e essa segurança mesmo, a pessoa já desmonta um pouco, ela já desarma, né? Ela entende que não é só pelo dinheiro. E aí nisso ficou-se resolvido. Depois ele até encomendou outra peça comigo e tudo mais. Então, é questão da gente ter sabedoria, né? Igual com vocês, preparação, ter estrutura, você precisa se estruturar, porque se eu não tiver essa conversa salva, seja por meio de um pedido, por meio de um áudio, por meio da conversa do celular, eu teria passado muito mais raiva, eu teria perdido meu direito de argumento, perdido a minha razão naquele momento, e não era o ideal ali, né? O que eu tinha que conseguir resolver. Então é importante a gente se estruturar para isso. A gente precisa ir alinhando ali, e como eu falei com vocês, quem direciona o atendimento somos nós. Ela veio bem desaforada comigo, falava essas coisas, mas eu me mantive calma e eu simplesmente não rebati, não discuti. Eu só peguei o áudio dele lá, mandei pra ela, o áudio com a descrição. Ainda perguntei, você não quer ela sentada não? Que ela é uma criança? E ele falou comigo, não, eu quero ela em pé. Mandei pra ela e depois, quando ele falou que tava bom, que era aquilo mesmo que ele queria, mandei de novo. Ela não teve mais o que falar pra mim, porque eu fiz o que ele me pediu. Além dela não ter que estar se metendo, porque não foi ela que encomendou, né? Ah, mas ela é a esposa dele. Tá, mas não interessa, porque não foi ela que me encomendou. Ela tinha que ter entrado em cena na encomenda, não na solução. Se ela deixou nas mãos dele para ele definir o que ele queria, a pessoa não tem que se meter nisso daí, entendeu? Então deixei claro que quem era o meu cliente e o que ele tinha me pedido. E assim resolveu-se. Ele buscou a peça e depois até me encomendou outras peças também. Essa questão de devolver sem criar caso também é uma coisa que ajuda muito, que as pessoas acham que a gente não vai devolver o dinheiro, que você isso, aquilo. Se for um negócio que vai te estressar demais, devolve, entendeu? Porque às vezes você vai se desgastar sem necessidade. Claro que não dá pra você sair devolvendo tudo, por isso tem que ter critério. Quando a gente faz um pedido, a gente ideal que a gente tenha ali um pedido por escrito, explicando, né? Que caso a pessoa não goste, a gente pode modificar, você pode fazer outra peça e tudo mais, que você não devolve o valor. Agora, nesse caso aí, na época, eu tava no início e tudo que eu falei, não, mesmo assim eu te devolvo, pra mim não ter o estresse, e eles não quiseram. Então, foi super válido. Uma outra situação também que eu tive com uma pessoa que nunca comprou de mim antes, ela me encomendou umas lembrancinhas de temáticas, um pouco até em cima da hora, mas eu entreguei as peças para ela seca. Ela estava tentando colar as pecinhas numa caixa de acrílico com cola quente e a cola não estava segurando. E ela falou comigo que era porque a minha peça estava mole, estava mal feita, estava molhada, sendo que o acabamento estava bonitinho e tudo mais. Eu falei, não é por causa disso não, porque a peça está seca, você já viu a qualidade da sua cola, no caso, cola quente no biscuit não segura direito, entendeu? E ela estava colando cola quente no biscuit. E o biscuit, ele tem uma textura, ele é feito à base de água, né? Ele não sustenta a cola quente. E aí ela tava querendo colar a peça com cola quente e já veio falando que a minha peça era ruim, que isso e aquilo. Eu falei com ela, olha, pra gente evitar o transtorno, se você quiser trazer a peça pra mim do jeito que eu te entreguei, sem danificar, eu te devolvo o valor sem problema. É R$45, gente. Eu cobrei baratinho na época, não lembro quanto, mas acho que foi R$4,50 cada cabecinha do bicho. Deu R$45, era 10 peças. E ela criou esse caso, ela falou assim, não, eu te devolvo, traz pra mim do jeito que eu te entreguei, que eu te devolvo. Ela mandou vídeo pra mim, falando que não tava colando. Eu falei, você tá colando com cola quente não cola o biscuit. Com segurança, ele vai escorregar mesmo, porque o biscuit pode, como é que fala? Dependendo da temperatura da cola e tudo, né? Ele poderia umedecer e não segurar, porque é o que acontece com a cola quente. E aí, ela por fim viu que eu tava com razão, que a peça estava seca. Falei que ela pra bater assim na mesa pra ela ver o barulho, tava sequinha pra ela tentar apertar e tudo mais, não tava marcando, tava nada, tava seca. E aí ela falou assim, ah não, vou ficar com ela assim mesmo, eu colo aqui.
E depois ela ainda me procurou, fazendo orçamento de outras peças. Por fim, eu bloqueei ela, porque era uma cliente problema. Não tinha problema na minha peça, mas ela queria culpar a minha peça de uma coisa que ela não estava conseguindo fazer. Mas com a minha segurança, falei, eu te devolvo o dinheiro, você traz pra mim que eu te devolvo. Ela não quis, por quê? Tava na data da festa, a peça estava bonitinha, e o que ela queria era encher o meu saco. Tem gente que é assim, né? Que quer criticar, quer colocar defeito nas coisas, e às vezes não consegue resolver o que ela quer, o que ela planejou, e aí tem que arrumar alguém pra culpar. O problema era a cola quente. Eu falei com ela, usa cola instantânea ou outra cola que você vai conseguir. Por fim conseguiu, depois me mandou como que ficou bonitinho na festa e etc. Depois quando ela veio fazer outro orçamento comigo, eu falei que eu estava com minha agenda fechada e que eu não confeccionava. Mas porque eu não queria atendê-la. É um tipo de cliente que eu eliminei. Então, é importante a gente ter essa sabedoria. Tem pessoas que não são clientes para nós. Assim como tem clientes que, por exemplo, compram com você, a peça é linda, gosta, e a pessoa não te responde mais. Você manda assim, oi fulano, tudo bem? Você gostou da peça? Seu presenteado gostou? A pessoa fala assim, gostei, dá um suco. Na hora que você manda a foto, a pessoa fala assim, não, tá lindo, gostei demais, não sei o que. E eu sempre mando um pós, né? Sempre mando depois perguntando. E aconteceu da pessoa não me responder. Ela já encomendou comigo 2 vezes, e fez a mesma coisa. Depois que pegou e tudo, nunca mais me respondeu. Só entrou em contato novamente para encomendar de novo. E não é porque ela não gostou da peça, é porque ela não tem educação. É porque é dela, é da pessoa, entendeu? Então a gente tem que saber lidar com isso, que são personalidades diferentes, e a gente acaba tendo que aprender a lidar. E são pessoas que interferem ali nos resultados da gente, que a gente não pode se desestabilizar. Tem situação que deixa a gente nervoso e tudo, mas a gente tem que saber lidar com elas. Quando você se estrutura para ter um roteiro de atendimento, ter as informações salvas, trata o cliente com responsabilidade, com profissionalismo, com postura, não se desespera, não se desestabiliza, não demonstra, né? Você pode até se desestabilizar, xingar ele, extravasar na sua casa aí, mas quando você for responder, quando a pessoa te mandar uma coisa te xingando, ou te criticando, ou falando algo, respira fundo, bloqueia o telefone, dá uma volta, bebe uma água, aí você volta, respira e lê de novo. Porque às vezes você fica tão cego de raiva que você nem lê e entende que a pessoa tá falando. Eu tive também uma situação com uma que trabalhava com a minha mãe, e aí ela encomendou uma velinha comigo. Eu fiz a vela, tirei a foto pra ela da vela aqui em casa e tudo, certinho, a vela retinha, bonitinha. E na época eu estava com problema de saúde, e essa própria pessoa tinha até feito pra mim ela sabia que eu estava passando mal e tudo mais, mas aí não foi nada que interferisse na vela, né? Era coisa, né, emocional mesmo e tudo. E aí eu mandei foto pra ela, ela veio e buscou. Aí, depois ela chegou na casa dela, no dia seguinte ela me mandou mensagem falando assim que a vela tava torta. Aí eu falei assim, fulana, você pôs peso em cima dela, pôs ela em cima de alguma coisa, porque eu te entreguei ela retinha, até te mostrei aqui na retirada como é que ela tava. Não aconteceu nada, ela pôs ela junto com as sacolas no carro, mas nada em cima, não sei o que, e mandou a foto da vela meio assim. Ela tava assim. Aí eu falei assim, mas aí eu mandei pra ela a foto que eu tinha tirado antes, porque eu sempre tiro foto das minhas velas de todos os ângulos. E aí, eu tiro foto assim, pra mostrar que a peça está totalmente reta. Tá vendo? Sempre tiro foto assim. Tiro de todos os ângulos. Mandei a fotinha pra ela da velinha desse jeito. Eu falei assim, que eu te entreguei ela dessa forma. E aí você pode trazer pra mim, eu tento consertá-la, tirar do lugar, colar novamente, mas eu te entreguei ela reta. Eu não te entreguei ela assim. Ela, não, você tá ficando nervosa, tá alterada, porque você tá com problema de saúde, não sei o que. Eu falei assim, não, uma coisa não tem nada a ver com a outra. Eu tô tranquila, mas você tá mentindo pra mim. Era melhor você me dizer assim, Lohane, eu coloquei um negócio em cima, ela amassou, ou ela entortou. Você consegue me ajudar? Agora a pessoa vem mentindo na minha cara, descaradamente, falando que eu entreguei um produto torto pra ele. E aí eu falei, eu não só tô te dizendo que eu não te entreguei ela torta. E aí, por fim, ela trouxe, eu descolei, colei de novo no lugar, porque ela tinha envergado, porque ela entortou aqui na base. Ela era uma bola de isopor, e ela pôs peso em cima dela, e ela deu uma envergada pra frente. Provavelmente é um produto delicado, né? Não é uma coisa que você pode pôr peso em cima. E provavelmente ela pôs sacolas juntas, pressionou com a força, não tem como, né, gente? Isso aí é uma coisa sem lógica. Mas o que me irritou foi ela dizer pra mim que eu tinha entregado a vela torta pra ela, sendo que não foi isso que aconteceu. Tanto que aí eu mandei a foto pra ela da vela retinha, ela falou assim, deve ter envergado no meio do caminho, alguma coisa assim. Aí ela já mudou o discurso dela, trouxe a vela, eu colei. Mas nisso ela me desgastou, ela me estressou e por aí vai. Mas foi o quê? Experiência, uma coisa a gente tem que ter mesmo, é isso daí, é se privar de coisa. Então hoje em dia eu embalo as peças, eu tiro foto de todos os ângulos, até pra me resguardar mesmo de como que foi. Claro que pode acontecer, gente, é um trabalho artesanal, tem coisa que vai acontecer mesmo, se você puder consertar, você conserta. Mas a gente tem que se preparar para eventuais
problemas, que é esse tipo. Fora esses 3, eu tive mais um ou outro coisinha, mas são poucas, mas são essas que eu queria pontuais que eu queria falar com vocês. Depois, se eu lembrar de algum outro, eu falo com vocês, por causa da questão disso, de se preparar. É importante que você se prepare para eventuais problemas, como esses, tais como fazer um pedido, tais como deixar as conversas arquivadas, guardadas, fazer backup do seu WhatsApp, tais como tirar fotos da sua peça, da embalagem, do produto em si, como que você entregou, para não ter esse tipo de problema aí. É igual quando a pessoa, aqui no caso, eu quase não faço envio, a maioria é retirada comigo. E aí eu falo com a pessoa, né? É responsabilidade da pessoa, pedir um aplicativo de transporte. Eu coloco, por exemplo, eu faço canecas também. Eu embalo elas bonitinhas no plástico bolha e tudo. As peças também, quando a maioria da retirada é de moto. Então, eu embalo bem. Eu tenho esse custo a mais de embalar bem para esse tipo de transporte. Eu pergunto pra pessoa, vai retirar como? Moto ou carro? Porque se for moto, eu tenho que embalar de uma forma diferente. Então, eu embalo o melhor possível, mas a responsabilidade da retirada é da pessoa, né? E mostro a pessoa antes ali como que foi. Igual quando eu vou entregar para um aplicativo, eu tiro foto da peça na frente da placa da pessoa, seja carro ou seja moto. E mando pra pessoa que, ó, entreguei. A responsabilidade é dela, ela que tá pedindo o aplicativo, eu não peço. A gente não pede aplicativo, quem pede é o cliente, é a responsabilidade dele, ele tem que vir buscar. Então, se ela não veio buscar, ela mandou alguém, a responsabilidade é dela, entendeu? Não é minha. Então, nesse caso, mas se houver, por eventualidade, algum problema e eu puder ajudá-la, vou ajudá-la. Mas a gente tem que se resguardar desse tipo de coisa, porque tem que ser acertado ali, alinhado o máximo possível, mais que você dedica um tempinho naquilo ali, para você evitar eventuais problemas posteriores, tá bom? Eu queria deixar esse exemplo para vocês aí, essa experiência, espero que vocês tenham gostado. Aproveite as dicas, aplique aí no seu ateliê. Inscreva-se no canal, curta esse vídeo, comente aqui se você já passou por alguma situação, me conte como foi e deixe sugestões aí também nos comentários para que eu possa gravar outros vídeos e ajudar vocês também naquilo que for possível, tá bom? Um grande beijo pra vocês, um abraço bem apertado e fofurento e até o próximo vídeo. Tchau, tchau!